Oi, eu sou a Alana. O nosso grupo ficou encarregado de falar sobre a interleucina 1. Durante esse vídeo-aula, vamos abordar diversos temas acerca da IL-1. O nosso grupo é composto por mim, Alana, pelo Leonardo Teixeira, pelo Leonardo Bitu, pelo Taumaturgo Ted, pelo Gabriel Eugênio, pela Ana Beatriz e pela Vitória de Souza. Meu nome é Leonardo Bitu e eu vou iniciar essa parte da nossa apresentação, em que vamos falar dessas 5 perguntas obrigatórias. Vou começar então falando o que é essa citocina. O IL-1 é uma interleucina, sendo uma das principais citocinas que atuam na resposta imune contra a invasão bacteriana, atuando também em ações pró-inflamatórias no nosso corpo, desempenhando diversas outras funções que iremos abordar mais para frente nessa videoaula, e ela é secretada por uma variedade de células, como fibroblastos, queratinócitos, células natural killer, mastócitos, entre outras células. Oi, meu nome é Vitória e eu vou responder algumas perguntas. Quais são os receptores dessa citocina? Os receptores da IL-1 são ILR1 e ILR2. E mais para frente, a Alana vai falar sobre a forma mais detalhada desses receptores quando ela for falar sobre o funcionamento da IL-1. Funções dessa citocina. Essa citocina, ela possui um agente mediador na resposta imune contra invasões bacterianas, inflamações e infecções e algumas lesões teciduais. Sendo ligada também à membrana, a IL-1 é responsável por uma parte considerável no efeito imunoestimulador nos tecidos locais, como articulações, pele e linfa, participando também na apresentação de imunógenos. Dessa forma, alguns estudos falam sobre essa descrição, onde a IL-1-alfa está ligada à membrana atuando de forma autócrina, que é na própria célula, sendo secretada por queratinócitos, sem induzir os efeitos sistêmicos, em contraste com a IL-1-beta, que é secretada por meio extracelular por monócitos e macrófagos. As principais ações biológicas da IL-1 são induzir liberação de conteúdos específicos dos grânulos e de neutrófilos humanos, que é a lisossoma, colagenase, lactoferrina e fosfatase alcalina. A IL-1, ao se ligar ao receptor IL-1R, transduz sinal por meio da transdução. Porém, a IL-1 não transduz o sinal quando está associado ao receptor ILR2 e age assim também como dissipador para a IL-1-beta, sendo assim denominada receptor chamariz. No momento em que a citocina IL-1 se associa ao ILR, forma-se um complexo facilitando a ligação da proteína acessória, que este complexo aumenta assim a afinidade da ligação. Porções solúveis ou extracelulares, que é ILR1 e ILR2, atuam como um tampão de ligação em L1-alfa e L1-beta e LRA. A IL-1 também tem um papel de inativar alguns enzimas liberados durante o processo inflamatório, participando também de diversas atividades celulares, como proliferação celular e diferenciação e apoptose. Meu nome é Alana. Eu vou responder essa outra pergunta obrigatória, que é como essa citocina age. Essa citocina, ela atua em locais diferentes, sendo ela a ação local, com baixa concentração, onde a IL-1 irá atuar como mediador na infecção local, onde também ocorre o aumento da expressão de moléculas de adesão nos vasos sanguíneos e estimula a migração de neutrófilos e monócitos para o local de infecção. Age também de maneira sistêmica, quando ocorre uma alta produção de IL-1, onde adentram na corrente sanguínea e irá induzir a febre, a síntese de proteínas plasmáticas e a reprodução de células na medula óssea a partir da IL-6. E há também o bloqueio e a regulação, onde os fagócitos, após exercer a sua produção antagonista, bloqueiam o receptor de IL-1. Agora, para finalizar essa parte das perguntas, vou falar de uma doença com manifestações orais que está associada pelo excesso da IL-1 no nosso corpo. Essa doença é o líquen plano na mucosa oral, ou LPO. Ela se trata de uma doença mucocutânea inflamatória crônica. Evidências atuais sugerem que a doença está relacionada a uma interação imunológica de fatores endógenos ou exógenos, ou seja, genéticos e do meio ambiente que essa pessoa está inserida, resultando em uma resposta alterada de autoantígenos, resultando na ativação das células TCD8. As células TCD8 ativadas durante o processo de filtrato inflamatório do LPO
estão associadas ao aumento da produção de citocinas como a IL-1, levando ao aumento na expressão de moléculas de adesão intercelulares, nas células de Langerhans e macrófagos. Essa resposta imune alterada resulta em uma apoptose desses queratinócitos que estão localizados na camada basal do epitélio oral. Agora eu vou falar de algumas manifestações clínicas e formas clínicas. O LPO pode aparecer de diversas formas clínicas, como a forma reticular, atrófica, papulosa, erosiva, bolhosa e eritematosa. As formas mais prevalentes são as rediculares e as erosivas. As lesões de LPO são quase sempre bilaterais e simétricas. Os locais mais acometidos são mucosa jugal, mucosa labial, gengiva, dorso da língua. E também pode apresentar vermelhidão nos lábios desse paciente. A lesão elementar do LPO é uma pequena papula opalina esbranquiçada e queratinócica. Agora eu vou falar do tratamento dessa doença. O tratamento tem como objetivo aliviar os sintomas e minimizar o impacto funcional dessa doença. Não existe um tratamento que seja eficaz para todos os casos de LPO. Portanto, o profissional deve sempre levar em consideração a extensão das lesões e a gravidade dos sintomas, sendo dessa forma um tratamento bastante individualizado. Olá, meu nome é Taumaturgo e eu vou falar sobre citocinas. As citocinas são polipeptídeos extracelulares produzidos geralmente em resposta a um estímulo patógeno e que funcionam como um mensageiro químico para a regulação do sistema imune adaptativo e inato. Cada citocina reage único e exclusivamente com o seu receptor. Se forem sintetizadas por fagócitos mononucleares, são denominados monocinas, e quando produzidas por linfócitos, linfocinas. Por outro lado, existem evidências de que uma mesma proteína possa ser elaborada por linfócitos, monócitos e outras células, incluindo as células endoteliais. Historicamente, as citocinas foram denominadas interleucinas por serem produzidas por leucócitos e agirem em outros leucócitos, apesar de estudos posteriores mostrarem que as interleucinas podem atuar e ser produzidas por outras células além dos leucócitos. A nomenclatura foi mantida por questão de padronização. De fato, as citocinas são produzidas por todas as células nucleadas do nosso corpo. As citocinas podem receber duas classificações, citocina anti-inflamatória e pró-inflamatória. A citocina anti-inflamatória evita o agravamento da inflamação, e a citocina pró-inflamatória dá continuidade ao processo inflamatório. A imunidade inata, por sua vez, é produzida em maior quantidade. Ela é inespecífica. Vale lembrar também que ela tem ausência de memória. Ela pode ser endócrina, autócrina e parácrina. Ela tem a ação das células NK, macrófagos e neutrófilos. E a IL-1 está presente nela. Uma citocina ela é um agente químico muito específico para o seu receptor de citocina na célula receptora. E por causa disso, quando uma célula produz determinado tipo de citocina, ela tem que achar e ir atrás, entre várias aspas, até encontrar a célula que tem o seu receptor. E nesse momento, nós vamos comentar sobre as funções e como que isso ocorre. Achar, essa citocina com seu receptor. Pode ser uma forma autócrina, endócrina ou parácrina. Na autócrina, é quando a citocina, o receptor dela é na célula que produz. Então, ela produziu para ela mesma achar. E, assim, uma resposta própria dela. Na endócrina, é uma resposta maior, mais longa, sendo necessário percorrer a corrente sanguínea, a citocina, para poder achar o seu receptor. E vice-versa. O receptor vai percorrer a corrente sanguínea para poder achar a célula que estava produzindo a citocina para poder fazer o que tem que ser feito. E já na parácrina, é uma célula mais próxima da produtora de citocina que vai ter o seu receptor. Não vai ser necessário percorrer a corrente sanguínea de forma duradoura e longa, como a endócrina, mas também não vai ser na própria célula como a autócrina. Vai ser algo mais próximo e mais rápido. Eu sou o Gabriel Eugênio. Agora eu vou falar um pouco das propriedades das citocinas. Uma das propriedades é o evento autolimitado, que são
as citocinas, elas meio que se limitam, elas têm a capacidade de serem produzidas assim que acontece um sítio de infecção, elas começam a ser liberadas no organismo e depois que a infecção é finalizada, eles reduzem essa produção e param a produção de citocinas. Ou seja, as citocinas não têm a capacidade de ficarem sendo moléculas pré-formadas, já na espera de uma doença. Elas sempre são produzidas na hora da infecção. Já o pleiotropismo é a capacidade das citocinas de agirem de forma diferente em várias células, geralmente causando um efeito diferente ou uma ação diferente. Já a redundância é quando as citocinas têm as mesmas funções, várias citocinas têm as mesmas funções. O antagonismo é quando as citocinas podem agir de forma local ou sistêmica. Quando é de forma local, uma infecção mais específica, as citocinas agem num local mais próximo. Já a infecção ou uma ação sistêmica geralmente acontece a longa distância, onde as citocinas são lançadas na corrente sanguínea e vão agir em locais distantes no corpo. Já a ligação cruzada é uma característica em que as citocinas, que são muito parecidas, podem se ligar em receptores muito parecidos com o seu. Pela semelhança das citocinas, elas acabam se ligando nos receptores errados. Isso pode causar a doença autoimune. Já a sinergia, que é a última característica das citocinas, é a capacidade de uma citocina potencializar e estimular a produção de outra citocina, como acontece na interleucina 1 e o TNF, que são citocinas sinérgicas, que uma potencializa a outra. Tipo, geralmente a TNF estimula a produção de IL-1, que IL-1 vai estimular a produção de interleucina 6. Bom, agora eu vou falar mais um pouco sobre a ação em si da interleucina 1 ou IL-1. Como já foi dito, essa citocina, ela é da imunidade inata, vai ser a segunda citocina a ser produzida logo após o TNF. Essas duas vão apresentar mecanismos de atuação, vão apresentar quase que a mesma função, muito parecidas. Porém, a IL-1 vai ser mais específica do que o próprio TNF. Então, primeiramente, ela é uma citocina pró-inflamatória, mas na prática, o que quer dizer uma citocina pró-inflamatória? Quer dizer que ela vai contribuir, ela vai ativar, ela vai dar combustível para a inflamação. E a inflamação nada mais é do que uma resposta do tecido a uma injúria, a uma agressão que esse tecido está sofrendo. A inflamação ela vai ser inespecífica, até porque ela vai usar de mecanismos da imunidade inata, que é conhecida como inespecífica, mas a inflamação ela vai ser muito potente. Então, basicamente, a inflamação vai ser uma resposta contra uma lesão do tecido ou uma invasão nesse tecido de micro-organismos. E ela vai atuar recrutando elementos do sistema imune, da imunidade, para esse local que está tendo infecção, para eles ajudarem a combater essa entrada de micro-organismos, essa lesão do tecido, que vão começar a aparecer os 5 pilares da inflamação. O primeiro pilar, por assim dizer, vai ser o rubor. Por quê? Porque como vai ter a vasodilatação, chegando mais sangue, passando mais sangue, no local do tecido da inflamação, da infecção, como o sangue é vermelho, ele vai ficar mais avermelhado, que vai passar mais sangue e vai gerar, por consequência disso, o primeiro pilar, o rubor. E como o sangue, que vai estar passando com maior fluxo, é um líquido quente, vai vir a causar o segundo pilar, que vai ser o calor. Outra coisa que vai acontecer vai ser o aumento da permeabilidade dos vasos sanguíneos, para permitir que as moléculas e a permeabilidade dos vasos, como vai estar maior, vai permitir que as moléculas e as células saiam mais facilmente para o tecido. E com isso também vai sair. Bom, agora para facilitar a compreensão de todos, nós colocamos um vídeo sobre o processo inflamatório, para ser uma maneira de melhor ilustrar.
E por fim, essas vão ser nossas duas referências. Nós usamos esses dois artigos, um sobre revisão literária, sobre a Interleucina 1, e o outro sobre o LPO. E nós também usamos o livro Abinha.